seus vícios e fantasiando com o que nunca poderia tocar. Mas no dia em que decidiu partir, ele a chama para fingir que a deseja. Ela aceita, sabendo que aquilo não é só uma farsa. É a chance de sentir o que sempre imaginou. 3 dias ao lado dele, de mentiras íntimas e verdades silenciosas. E tudo pode explodir. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Durante 3 anos, ela foi apenas a assistente. Beatriz Almeida sempre à disposição, silenciosa, impecável, inteligente, formada em arquitetura pela USP com louvor, mas jamais aproveitada em sua real capacidade. Em vez disso, ocupava a posição estratégica e ingrata de ser a sombra eficiente de um dos homens mais exigentes e influentes do setor da construção civil em São Paulo, Rafael Vasconcelos, o CEO jovem, perfeccionista, arrogante e brilhante da Vasconcelos Engenharia, que sabia tudo sobre números e nada sobre sentimentos. E Beatriz sabia tudo sobre ele. Sabia quando ele estava irritado apenas pelo som de seus passos, ecoando pelo piso de mármore do escritório na Avenida Faria Lima. Sabia o ponto exato entre a sua concentração e o estresse, notando a veia saltada em sua têmpora direita. Conhecia seus cafés. Sempre forte, sem açúcar, servido em uma xícara específica, nunca em copo descartável. Memorizou suas rotinas, suas frases cortantes. E o mais perigoso de tudo, conhecia a forma como ele sorria raramente, mas de forma genuína, quando falava sobre os projetos sustentáveis que sonhava implementar um dia. Porque em silêncio, ela o observava. E amava. O que ele jamais soube, ou fingiu não saber. Naquela manhã de outubro, o calor já anunciava um verão impiedoso em São Paulo. O ar-condicionado do 3º andar do edifício corporativo trabalhava no máximo enquanto Beatriz organizava a agenda do dia. Foi quando o e-mail surgiu em sua caixa de entrada. Proposta de contratação. Oliveira em Andrade Arquitetura, Lisboa. Um dos escritórios mais renomados da Europa queria contratá-la. Após publicar discretamente alguns projetos conceituais em um site de arquitetura, seu talento havia sido notado. O salário era 3 vezes maior que o atual. O cargo de protagonista, não de coadjuvante. A chance de escapar daquela prisão de sentimentos unilaterais. Beatriz releu o e-mail 5 vezes, incrédula. Seus dedos tremiam sobre o teclado. 3 anos atrás, recém-formada e deslumbrada com a oportunidade de trabalhar com o famoso gênio da engenharia sustentável, Rafael Vasconcelos, ela havia desembarcado naquele mesmo escritório cheia de sonhos. Acreditava que seria sua mentora, que veria seu talento, que trabalharia lado a lado com ele desenvolvendo projetos inovadores. A realidade se mostrou diferente. Rafael estava mais interessado em prazos, números e na execução perfeita de suas próprias ideias do que em ouvir sugestões de uma recém-formada, por mais brilhante que fosse. Com o tempo, a admiração profissional deu lugar a algo mais profundo. Observá-lo trabalhando até tarde, vê-lo lutar por causas ambientais em reuniões tensas com investidores, testemunhar seus raros momentos de vulnerabilidade, tudo isso a fez se apaixonar pelo homem por trás da fachada de frieza. Agora, Lisboa acenava como uma tábua de salvação. Decidiu que entregaria sua carta de demissão no dia seguinte. Daria o aviso prévio de 30 dias, como mandava o profissionalismo, e depois partiria para Portugal. Sem dramas, sem revelar seus sentimentos. Apenas um obrigada pela oportunidade e adeus. A manhã seguinte chegou com uma São Paulo cinzenta, ameaçando chuva. Beatriz colocou sua melhor roupa, um conjunto de calça e blazer azul marinho que guardava para ocasiões especiais. Prendeu os cabelos cacheados em um coque impecável. Batom vermelho, uma pequena rebeldia para seu dia de libertação. Ao chegar ao escritório, encontrou o caos. Rafael havia cancelado todas as reuniões do dia. Uma emergência familiar, explicou sua secretária Denise. Ele só atenderia a assuntos urgentes. Pode deixar a carta na mesa dele. Eu aviso que você passou, ofereceu Denise. Não, obrigada. Preciso entregar pessoalmente, respondeu Beatriz, guardando o envelope na gaveta. Às 11h43, Rafael surgiu no corredor, o semblante mais fechado que o habitual. Vestia preto da cabeça aos pés, como se tivesse saído de um funeral.
Seus olhos, sempre atentos a cada detalhe, pareciam distantes. Beatriz na minha sala. Agora, ordenou sem pausar o passo. Ela o seguiu, o envelope de demissão escondido entre uma pasta de documentos. Ao entrar na ampla sala com vista para o skyline paulistano, notou algo diferente. Rafael não sentou em sua cadeira de couro italiano atrás da mesa imponente. Em vez disso, foi até a janela e ficou de costas para ela, observando a cidade. Minha irmã vai se casar, disse abruptamente. Parabéns, respondeu Beatriz, confusa com o rumo da conversa. É daqui a 3 dias. Em Trancoso, na Bahia. A família inteira estará lá. Beatriz apenas assentiu sem entender o que aquilo tinha a ver com ela. Rafael virou-se, finalmente encarando-a. Havia algo em seus olhos que ela nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade. Preciso que você vá comigo. Ela piscou, atônita. Como sua assistente, como minha namorada. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Beatriz sentiu como se o ar tivesse sido sugado da sala. Suas mãos apertaram a pasta de documentos com tanta força que os nós dos dedos embranqueceram. Não entendo, conseguiu finalmente dizer. Rafael passou a mão pelos cabelos negros, num gesto raro de nervosismo. Começou a andar pela sala. Minha família é complicada, tradicional. Meu pai construiu esse império do zero e tem expectativas sobre como a vida dos filhos deve ser, especialmente a minha como herdeiro principal. Durante anos ele tem me pressionado para assentar, encontrar uma boa moça de família. No casamento da minha irmã, estará toda a elite da construção civil brasileira. Primos, tios, sócios. Ele fez uma pausa, incluindo Verônica. Beatriz conhecia bem esse nome. Verônica Albuquerque, a ex-noiva de Rafael. Uma influenciadora digital de família tradicional do agronegócio, que há 1 ano havia terminado o relacionamento de forma dramática, causando um pequeno escândalo no círculo social deles. Disse a todos que estou em um relacionamento sério há meses, para parar as perguntas, as tentativas de me apresentar a filhas de sócios, as insinuações de Verônica de que terminamos porque sou incapaz de me comprometer. Beatriz sentiu o coração acelerar. E por que eu? Rafael a encarou como se a resposta fosse óbvia. Porque você me conhece melhor que qualquer pessoa. Sabe como me comporto, do que gosto, como penso. Poderia convencer qualquer um. Está me pedindo para mentir para sua família inteira? Fingir sentimentos que não existem? Rafael aproximou-se parando a apenas 1 metro dela. Estou pedindo para me ajudar. Apenas 3 dias. Ficaremos na casa de praia da família, em Trancoso. Você terá seu próprio quarto, claro. É só estar ao meu lado em alguns eventos, jantar com a família, participar da cerimônia. Depois voltamos e tudo continua como antes. Como antes. As palavras atingiram Beatriz como um soco. Ela estava prestes a mudar sua vida inteira, partir para outro continente, e ele queria que tudo continuasse como antes. Foi quando se lembrou do envelope em sua pasta. Da proposta de Lisboa. De sua dignidade. Não posso, respondeu firme. E há algo que preciso lhe entregar. Ela tirou o envelope e o estendeu a Rafael. Ele o pegou confuso e o abriu. Seus olhos percorreram rapidamente as linhas da carta de demissão. Sua expressão endureceu gradativamente. Lisboa. Está nos deixando para ir para Portugal? Recebi uma proposta do escritório Oliveira em Andrade, como diretora de projetos sustentáveis. Rafael ficou em silêncio relendo a carta. Quando ergueu os olhos havia algo diferente neles. Quando pretendia me contar? Hoje, vim preparada para isso. Rafael colocou o envelope sobre a mesa. Quanto estão oferecendo? Posso dobrar. Beatriz sentiu uma onda de indignação. Não é sobre dinheiro, Rafael. É sobre oportunidade. Reconhecimento, crescimento. Posso te dar isso aqui. Uma promoção, um departamento próprio. Agora, depois de 3 anos me usando como uma secretária glorificada, desperdiçando minha formação, só porque estou saindo, foi a vez de Rafael parecer ofendido. Nunca te tratei como secretária. Não? E quantas vezes me pediu para compartilhar minhas ideias sobre os projetos? Quantas vezes perguntou minha opinião profissional sobre algo além de onde guardar seus documentos ou como organizar sua agenda? O silêncio que se seguiu foi sua resposta. Rafael respirou fundo, como se tentasse controlar a irritação. Preciso que você adie essa decisão por 1 semana, disse finalmente. Venha comigo a esse casamento.
Depois, se ainda quiser ir, não vou impedir. Dou as melhores referências, pago uma indenização adicional, o que quiser. Por que eu faria isso? Porque em 3 anos você nunca me pediu nada. Nem um aumento, nem folga, nem benefício. Estou pedindo isso a você, Beatriz. Um último favor antes de partir. Ela hesitou. Parte dela queria recusar imediatamente, pegar suas coisas e sair dali. Nunca mais ver aquele homem que, sem saber, havia dominado seus pensamentos por tanto tempo. Seria mais saudável, mais digno. Mas outra parte, a parte tola que ainda nutria esperanças românticas, gritava que eram 3 dias. 3 dias fingindo ser o que ela sempre quis ser. A mulher ao lado de Rafael Vasconcelos. Mesmo que fosse uma mentira, uma fantasia temporária, seria sua despedida daquele sonho impossível. Se eu aceitar, temos que estabelecer regras, disse. Finalmente. Rafael assentiu, parecendo aliviado. O que quiser. Primeiro, nada de intimidades forçadas. Podemos dar as mãos, talvez um beijo no rosto, mas nada além disso. Segundo, durante esses 3 dias serei tratada como igual, não como sua subordinada. Terceiro, isso não muda minha decisão sobre Lisboa. Quarto, quero um documento formalizando minhas condições de saída, referências, indenização, tudo por escrito. Rafael escutou atentamente e, para surpresa de Beatriz, não argumentou contra nenhum ponto. Fechado. E eu adiciono mais uma condição. Ninguém no escritório pode saber que é uma farsa. Para todos os efeitos, estamos juntos há meses, mantendo discrição no ambiente de trabalho. Beatriz concordou, estendeu a mão para selar o acordo, mas Rafael a surpreendeu puxando-a para um abraço rápido. Obrigado, sussurrou ele em seu ouvido. Você não vai se arrepender. Mal sabia ele o quanto ela já se arrependia, ou o quanto seu coração havia acelerado com aquele simples contato. Rafael afastou-se, voltando à sua postura profissional. O jatinho da empresa sai amanhã às 9h. Arrume suas malas para 3 dias. Clima tropical, eventos formais à noite, piscina, praia. Jatinho? Trancoso. Porque sua irmã não casa aqui em São Paulo? Um sorriso irônico surgiu nos lábios dele. Porque os Vasconcelos não fazem nada como pessoas normais. Ele fez uma pausa. A propósito, para todos os efeitos, estamos juntos há 8 meses. Nos conhecemos em uma viagem de trabalho a Brasília. Foi amor à primeira vista. Beatriz sentiu uma pontada no peito ao notar como ele pronunciou a palavra amor com tanta facilidade, sabendo que era mentira. E qual é a história oficial? Porque mantivemos em segredo. Porque eu quis proteger nossa privacidade e sua posição no trabalho. Não queria que pensassem que você tinha privilégios por ser minha namorada. E como explicamos que estou indo embora para Lisboa depois de um relacionamento tão perfeito? Rafael pegou o envelope de demissão e o guardou na gaveta da mesa. Não explicamos, porque oficialmente você ainda não decidiu. Está considerando uma proposta, mas está dividida. Pelo nosso relacionamento. Beatriz engoliu em seco. A mentira começava a ganhar camadas de complexidade que a assustavam. Precisamos alinhar mais detalhes? Nossa história, como devemos agir? Amanhã durante o voo. Ele consultou o relógio. Tenho uma videoconferência em 5 minutos. Está dispensada pelo resto do dia para arrumar suas coisas. A empresa pagará por qualquer roupa ou item que precise comprar para a viagem. E assim, com a mesma praticidade com que conduzia os negócios, Rafael Vasconcelos encerrou a conversa que mudaria a vida de ambos para sempre. Ao sair da sala, Beatriz sentiu-se tonta. O que acabara de concordar? Fingir ser a namorada do homem que secretamente amava, para depois partir para outro continente? Era loucura. Era masoquismo. Era sua única chance de ter uma fração do que sempre desejou, antes de dizer adeus definitivamente. Em seu apartamento modesto em Pinheiros, Beatriz abriu o guarda-roupa e confrontou a dura realidade. Não tinha roupas apropriadas para um casamento da alta sociedade em um resort de luxo em Trancoso. Seu guarda-roupa de assistente executiva era formal, mas básico. Nada que impressionaria a família Vasconcelos ou convenceria alguém de que era a namorada de um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Com o cartão corporativo que Rafael havia lhe entregado antes de sair, use sem moderação, foram suas palavras. Ela passou a tarde em shopping centers, comprando vestidos, sapatos, acessórios, roupas de banho.
A cada peça que experimentava, sentia-se mais como uma impostora. À noite, sentada entre as malas semiprontas, Beatriz abriu seu laptop e respondeu ao e-mail de Lisboa. Agradeço imensamente o convite e o interesse em meu trabalho. Preciso de mais alguns dias para dar uma resposta definitiva. Espero que compreendam. Retornarei em uma semana com minha decisão. A resposta veio quase imediatamente. Compreendemos, Sr. Almeida. No entanto, precisamos preencher a vaga com urgência. Podemos esperar até segunda-feira. Após essa data, infelizmente, teremos que considerar outros candidatos. Segunda-feira, o último dia do casamento em Trancoso. O destino parecia conspirar para encurralá-la. Teria que tomar a decisão mais importante de sua vida profissional exatamente no último dia de sua farsa romântica com Rafael. Sentada em sua cama, olhando para a cidade iluminada através da janela de seu quarto, Beatriz se perguntou se estava cometendo o maior erro de sua vida, ou talvez dando-se a chance de uma despedida apropriada de um amor não correspondido. De qualquer forma, não havia mais volta. Em menos de 24 horas, embarcaria para 3 dias de fingimento que testariam cada centímetro de seu autocontrole e sua dignidade. 3 dias que mudariam tudo. O jatinho particular da Vasconcelos, engenharia, cortava o céu azul cobalto do Brasil. Do lado de fora, nuvens brancas passavam como algodão. Do lado de dentro, um silêncio carregado de tensão. Beatriz olhava pela janela, tentando absorver a realidade de sua situação. Ao seu lado, Rafael trabalhava em seu laptop como se estivessem em mais um dia normal no escritório. Exceto que não estavam. Estavam a caminho de um fim de semana onde fingiriam ser um casal apaixonado. Precisamos alinhar nossa história, ela disse finalmente, quebrando o silêncio. Rafael ergueu os olhos do computador. Por um momento pareceu confuso, como se tivesse esquecido que ela estava ali. Sim, claro. Ele fechou o laptop. Como nos conhecemos? Quanto tempo estamos juntos? Esse tipo de coisa. Exatamente. Você disse que nos conhecemos há 8 meses em Brasília. Em qual evento exatamente? Na apresentação do projeto do novo Centro Administrativo Sustentável. Você estava lá comigo. Beatriz franziu a testa. Eu realmente estava, como assistente. Agora, na versão oficial, você estava como arquiteta consultora. Eu fiquei impressionado com suas ideias sobre integração de energia solar e captação de água da chuva. Isso nunca aconteceu. Você nem pediu minha opinião naquela viagem. Algo passou pelo rosto de Rafael. Culpa, talvez, mas foi rapidamente substituído por sua expressão neutra habitual. Detalhes. Ele fez um gesto de descarte com a mão. O importante é que nos aproximamos durante a viagem. Trocamos telefones. E quando voltamos a São Paulo, começamos a sair discretamente. E por que exatamente? Mantivemos o relacionamento em segredo por tanto tempo? Rafael pareceu considerar a pergunta com seriedade. Porque eu tenho muitos inimigos no mercado. Gente que faria qualquer coisa para me atingir, inclusive usar você. Beatriz riu incrédula. Isso parece drama de novela mexicana. É a verdade. No nosso setor, com os valores envolvidos, as rivalidades são intensas. Ele fez uma pausa. Além disso, eu queria proteger sua reputação no escritório. Não queria que pensassem que você tinha chegado onde chegou por causa do nosso relacionamento. E onde exatamente eu cheguei, Rafael? A pergunta pairou no ar desconfortável. Rafael ajustou a gravata, gesto que Beatriz conhecia bem. Ele fazia isso quando estava encurralado. Isso não importa agora. O que importa é que todos acreditem que estamos juntos felizes e que você está considerando ficar no Brasil por minha causa. Beatriz sentiu o estômago apertar. E quem exatamente é todos? Minha família. Principalmente meu pai, Ricardo. Ele é tradicional. Valoriza muito a família, casamento, essas coisas. Verônica era sua escolhida para mim, a nora perfeita. Quando terminamos, ele não ficou muito satisfeito. E sua irmã? Como ela é? O rosto de Rafael suavizou. Algo raro de se ver. Amanda é diferente. É a caçula. Sempre foi mais livre, mais autêntica. É arquiteta também, aliás. Formou-se na UNB. Arquiteta? Beatriz sentiu uma pontada de inveja. E ela trabalha com o quê? Tem um pequeno escritório em Salvador,
focado em restauração de patrimônio histórico. Nada a ver com o império da construção civil da família. E o noivo? Henrique, historiador, professor universitário. Rafael sorriu levemente. Meu pai quase teve um ataque quando ela o apresentou. Um acadêmico sem dinheiro, imagine. Beatriz começava a entender melhor a dinâmica da família. E sua mãe? A expressão de Rafael mudou instantaneamente. Um véu de tristeza cobriu seus olhos. Helena faleceu há 5 anos, câncer. Sinto muito. Eu não sabia. Não tem como você saber. Não é algo que eu comente. Ele olhou pela janela, pensativo. Ela teria gostado de você. Aquela frase, dita tão casualmente, atingiu Beatriz como uma onda. Era parte da encenação? Ou havia verdade naquelas palavras? O piloto anunciou que começariam a descida para o aeroporto de Trancoso. Rafael voltou sua atenção para Beatriz. Uma última coisa importante. Meu pai vai testar você. Como assim testar? Perguntas, situações embaraçosas. Talvez até tente provocar uma discussão entre nós. É o jeito dele de avaliar se alguém é digno de fazer parte da família. Isso é horrível. É a realidade. Rafael pegou a mão dela, surpreendendo-a. Seu toque era quente, firme. Precisamos parecer genuínos. Vamos precisar de contato físico casual. Mãos dadas, braço nos ombros, esse tipo de coisa. Está preparada para isso? Beatriz engoliu em seco. Não estava preparada para sentir o toque dele, sabendo que era tudo fingimento. Mas assentiu mesmo assim. Lembre-se, somos um casal que está junto há 8 meses. Conhecemos os gostos um do outro. Temos piadas internas, pequenos rituais. Como o café sem açúcar que você toma todas as manhãs, disse ela antes que pudesse se conter. Rafael pareceu genuinamente surpreso. Você sabe como eu tomo. Café. Sei muita coisa sobre você, Rafael. É meu trabalho. Algo no olhar dele mudou, como se estivesse vendo-a pela primeira vez. Isso vai ser mais fácil do que eu pensava, então. O avião pousou suavemente na pista do aeroporto privado. Ao descerem a escada, foram recebidos pelo calor úmido e salgado da costa baiana. Um motorista já os aguardava para levá-los ao resort exclusivo onde aconteceria o casamento. Durante o trajeto de carro, Beatriz tentava memorizar todos os detalhes que Rafael lhe passava sobre sua família. Nomes de primos, tios, particularidades, histórias de infância. Era como estudar para um exame especialmente difícil. Quando finalmente chegaram ao resort, Beatriz não conseguiu conter um suspiro de admiração. Situado em uma península privativa, o complexo de bangalôs de luxo se estendia entre a mata atlântica preservada e o mar azul turquesa. Palmeiras balançavam com a brisa e o som das ondas criava uma trilha sonora constante. É lindo, murmurou ela. É ostentação desnecessária, respondeu Rafael, sempre prático. Vamos, nosso bangalô é o número 7. Nosso bangalô. A frase causou um calafrio em Beatriz. Achei que teríamos acomodações separadas. E temos. O bangalô tem 2 suítes, não se preocupe. Ele pegou as malas de ambos, recusando a ajuda do carregador. Apenas mantenha as aparências. Somos um casal, lembra? O bangalô era espaçoso, decorado em tons claros e naturais que combinavam com a atmosfera praiana. Amplas janelas de vidro mostravam uma vista deslumbrante do mar, e uma pequena piscina privativa ocupava parte do deck de madeira. Sua suíte é aquela, indicou Rafael, apontando para uma porta. Vou tomar um banho rápido. Temos um almoço com a família em 1 hora no restaurante principal. Beatriz assentiu, entrando em seu quarto. Era maior que seu apartamento inteiro em São Paulo, com uma cama king-size coberta de pétalas de flores e uma banheira com vista para o mar. Em qualquer outra circunstância, seria o cenário perfeito para um fim de semana romântico. Depois de um banho revigorante, vestiu um vestido leve de linho azul claro, uma das novas aquisições pagas pelo cartão de Rafael. Prendeu os cabelos em um coque solto e aplicou uma maquiagem leve, adequada para um almoço à beira-mar. Quando saiu do quarto, encontrou Rafael na varanda, falando ao telefone, aparentemente com algum cliente. Estava vestido de forma casual, mas elegante. Bermuda de linho bege e camisa azul marinho, os pés descalços. Era estranho vê-lo assim, fora do ambiente corporativo, sem o escudo de seus ternos impecáveis. Ele encerrou a ligação ao vê-la,
Por um breve momento ficou em silêncio, apenas olhando-a. O que foi? Está inadequado para o almoço? Não, respondeu ele rapidamente. Está perfeita. Havia algo no tom dele que a fez corar. Precisava se lembrar que isso também era parte da encenação. Rafael era bom ator. Obviamente. Antes de irmos, disse ele, aproximando-se, precisamos parecer confortáveis um com o outro. Sem aviso, ele tocou seu rosto delicadamente, ajustando uma mecha de cabelo atrás de sua orelha. O gesto tão íntimo fez o coração de Beatriz acelerar. Você está tensa, observou ele. É uma situação tensa. Relaxe. Somos amigos, pelo menos, conhecidos. Não somos estranhos. Amigos. A palavra doeu mais do que deveria. Vamos praticar, disse ele subitamente. Dê risada. O quê? Ria, como se eu tivesse acabado de contar algo engraçado. Beatriz forçou uma risada, sentindo-se ridícula. Rafael balançou a cabeça. Não, isso está terrível. Parece falso. Porque é falso, retrucou ela. Tente de novo. Pense em algo genuinamente engraçado. Ela pensou por um momento e então começou a rir suavemente no início, depois mais abertamente. Isso, muito melhor. O que você pensou? Na cara que você fez quando derramei café na sua camisa branca nova, mês passado. Foi a vez de Rafael sorrir. Não teve graça nenhuma. Foi hilário. Você parecia um menino que perdeu o sorvete. Estavam rindo juntos agora, a tensão momentaneamente dissipada. Era quase como se fossem realmente cúmplices, amigos, talvez algo mais. O telefone de Rafael tocou, quebrando o momento. Ele olhou para a tela. É Amanda. Já estão nos esperando. Antes de saírem, ele ofereceu o braço a ela. Lembre-se, você está apaixonada por mim. E você por mim, respondeu ela, com um sorriso que não alcançou seus olhos. O restaurante principal do resort era uma estrutura aberta, com teto de palha e vista panorâmica para o mar. Mesas redondas decoradas com flores tropicais estavam dispostas pelo espaço, e garçons circulavam com bandejas de coquetéis coloridos. Assim que entraram, Beatriz sentiu dezenas de olhares voltados para eles. Rafael, no entanto, parecia imune ao escrutínio, caminhando com a mesma confiança que exibia nas reuniões corporativas. Uma mulher jovem, de cabelos castanhos longos e sorriso fácil, aproximou-se rapidamente. Vestia um simples vestido branco, mas havia algo nela, talvez a postura ou a qualidade das joias discretas que usava, que denunciava sua origem privilegiada. Finalmente, pensei que teria que mandar a cavalaria atrás de vocês. Amanda Vasconcelos abraçou o irmão fortemente e então voltou sua atenção para Beatriz, estudando-a com curiosidade genuína. Então você é a famosa Beatriz que conseguiu capturar o coração do meu irmão workaholic. A própria, respondeu Beatriz tentando soar natural. É um prazer conhecê-la finalmente, Amanda. O prazer é todo meu. Rafa tem sido tão misterioso sobre você que comecei a achar que era imaginária. Rafael colocou o braço em volta da cintura de Beatriz, puxando-a para mais perto. Só estava esperando o momento certo para apresentá-la à família. Um casamento que original, brincou Amanda, mas seu tom era afetuoso. Venham, papai está ansioso para conhecer a misteriosa namorada. Seguiram Amanda até uma mesa maior, onde um homem de meia-idade, cabelos grisalhos e postura impecável estava sentado. Ao lado dele, um jovem de aparência descontraída. Provavelmente Henrique, o noivo. Olha quem finalmente chegou, anunciou Amanda. Ricardo Vasconcelos levantou-se, seus olhos afiados avaliando Beatriz de cima a baixo, antes mesmo de cumprimentá-la. Havia algo predatório em seu olhar que a fez entender imediatamente por que Rafael estava tão tenso. Então, essa é a moça que fez meu filho cancelar 3 reuniões importantes no último mês, disse Ricardo, estendendo a mão. Sua voz era grave e autoritária. Beatriz, correto? Todd Beatriz Almeida, senhor. É um prazer conhecê-lo. O aperto de mão dele era firme, quase doloroso. Espero que o prazer seja recíproco quando terminarmos o fim de semana. Havia um tom de ameaça velada em suas palavras. Rafael tensionou visivelmente ao seu lado. Pai, por favor. Ricardo ignorou o filho puxando uma cadeira. Sente-se, Beatriz. Conte-me sobre você. Rafael disse que é arquiteta. O almoço que se seguiu
Foi uma aula prática de interrogatório disfarçado de conversa casual. Ricardo perguntava sobre a família de Beatriz, sua formação, suas ambições, entremeando questões aparentemente inocentes com observações afiadas. Então, seus pais são professores universitários em Belo Horizonte? Interessante. Não é exatamente o círculo social que imaginei para a namorada do meu filho. Né? Arquitetura sustentável. Um campo fascinante, embora não muito lucrativo, receio. Como pretende conciliar seus ideais com a realidade do mercado? Beatriz respondia com calma forçada, sentindo a mão de Rafael ocasionalmente, apertando a sua sob a mesa, como se tentasse transmitir força, Amanda. Percebendo o desconforto, frequentemente mudava o rumo da conversa. Beatriz, você já viu as fotos da cerimônia? Vai ser na praia, ao pôr do sol. Estamos rezando para que não chova. Foi durante a sobremesa que a situação ficou realmente tensa. Um grupo de pessoas aproximou-se da mesa, liderado por uma mulher deslumbrante, de cabelos loiros perfeitamente estilizados e um vestido de grife que provavelmente custava mais que 3 meses de salário de Beatriz. Ricardo, querido, quanto tempo? A patriarca sorriu, levantando-se para cumprimentar a recém-chegada. Silvana, que surpresa agradável. Não sabia que estaria aqui. Recebemos o convite ontem mesmo. Você sabe como Amanda é de última hora. Amanda revirou os olhos discretamente, mas manteve o sorriso social. Que bom que puderam vir. A mulher então voltou sua atenção para Rafael, seus olhos brilhando com algo que Beatriz só poderia descrever como predatório. Rafael, meu querido, está ainda mais bonito desde a última vez. Rafael levantou-se, visivelmente desconfortável. Silvana, como vai? Maravilhosamente bem. Você se lembra da minha filha, Verônica? Então, como se tivesse sido conjurada das sombras, surgiu a ex-noiva. Verônica Albuquerque era exatamente como Beatriz imaginava. Alta, magra, com um bronzeado perfeito e joias discretas, mas caras. Seu sorriso era ensaiado, como se estivesse sempre pronta para uma foto. Rafa, que saudade! Verônica se aproximou, beijando-o no rosto, demorando-se mais tempo que o necessário. Seus olhos então pousaram em Beatriz, avaliando-a friamente. E você deve ser a assistente. Rafael pigarreou, colocando o braço firmemente em volta da cintura de Beatriz. Verônica, esta é Beatriz Almeida, minha namorada. O sorriso de Verônica vacilou por um microsegundo antes de se recompor. Namorada? Que adorável! Há quanto tempo estão juntos? 8 meses, respondeu Beatriz, mantendo a voz firme. 8 meses? Curioso. Não vi nenhuma foto de vocês juntos nas redes sociais. Nem verás, interveio Rafael. Valorizamos nossa privacidade. Verônica riu, um som melodioso, mas sem humor. Privacidade, claro, ou talvez... Ela olhou diretamente para Beatriz. Talvez algumas coisas sejam melhor mantidas, discretas. A insinuação era clara. Verônica estava sugerindo que o relacionamento deles era vergonhoso, algo a ser escondido. Beatriz sentiu o sangue ferver. Na verdade, Verônica, acredito que relacionamentos reais se constroem longe dos holofotes. Fotos perfeitas no Instagram podem esconder relações vazias, não acha? Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Amanda abafou uma risada com a mão, enquanto Ricardo observava a cena com interesse renovado. Verônica ajustou a postura, seu sorriso tornando-se ainda mais rígido. Que perspectiva tão interessante. Rafa sempre gostou de mulheres com opinião forte, por um tempo, pelo menos. Antes que Beatriz pudesse responder, Rafael interveio. Verônica, foi um prazer revê-la, mas precisamos ir. Amanda nos prometeu um tour pelo local da cerimônia. Amanda rapidamente entrou no jogo. Sim, e está quase na hora. Vamos? Despediram-se rapidamente e saíram do restaurante. Amanda liderando o caminho pela trilha de madeira que serpenteava entre os bangalôs. Você foi incrível, sussurrou Rafael, quando estavam a uma distância segura. A cara da Verônica, quando você mencionou relações vazias... Sinto muito, respondeu Beatriz. Perdi a compostura. Ela estava claramente tentando me desestabilizar. E falhou miseravelmente, completou Amanda, virando-se para eles. Finalmente alguém que coloca aquela cobra no lugar dela. Rafa, onde você esteve escondendo essa joia? Rafael olhou para Beatriz, algo indefinível em seu olhar.
bem debaixo do meu nariz, aparentemente. Amanda sorriu satisfeita. Bem, o show apenas começou. Ainda temos o coquetel hoje à noite, o jantar de ensaio amanhã e, claro, o grande evento no domingo. Ela fez uma pausa, olhando para o irmão. A propósito, aquele assunto que discutimos ontem por telefone, precisamos conversar em particular. Rafael assentiu subitamente sério. Claro, quando? Agora seria bom. Beatriz, você se importa se eu roubar meu irmão por meia hora? De modo algum, respondeu Beatriz, aliviada por ter um momento para respirar e processar os eventos da manhã. Aproveitarei para conhecer o resort. Rafael hesitou. Tem certeza? Posso pedir que um funcionário a acompanhe. Não precisa. Só vou caminhar um pouco pela praia, talvez tirar algumas fotos. Ele assentiu, ainda parecendo relutante. Encontro você no bangalô em 1 hora, no máximo. Observando Rafael e Amanda se afastarem, conversando em voz baixa, Beatriz finalmente respirou fundo. A realidade de sua situação caía sobre ela como um peso. Estava fingindo ser a namorada de seu chefe, que ela secretamente amava, em um casamento cheio de pessoas ricas e pretensiosas, com uma ex-noiva vingativa, observando cada movimento. E tudo isso enquanto o relógio corria para sua grande oportunidade em Lisboa. O que, exatamente, ela tinha concordado em fazer? Caminhando descalça pela areia morna, Beatriz tentava organizar seus pensamentos. O mar azul turquesa se estendia até o horizonte, e as palmeiras balançavam suavemente com a brisa. Era um paraíso que contrastava dramaticamente com a tempestade em seu coração. Seu telefone vibrou no bolso do vestido. Uma mensagem de um número desconhecido. Sei quem você realmente é, e não vai funcionar. Beatriz congelou, relendo a mensagem várias vezes. Não precisava ser gênio para adivinhar quem a havia enviado. Verônica. De alguma forma, ela havia conseguido seu número. Bloqueou o contato imediatamente, mas o dano já estava feito. A mensagem havia plantado uma semente de medo. E se alguém descobrisse a verdade? E se todo o plano desmoronasse? Com o sol começando a baixar no horizonte, Beatriz retornou ao bangalô, determinada a não deixar Verônica ou qualquer outra pessoa intimidá-la. Ela tinha feito um acordo com Rafael, e o cumpriria até o fim. Mesmo que isso significasse fingir um amor que, para ela, era dolorosamente real. Quando Beatriz retornou ao bangalô, encontrou Rafael na varanda, olhando pensativamente para o mar. Algo em sua postura, a tensão nos ombros, o modo como seus dedos tamborilavam na mureta, indicava que a conversa com Amanda não havia sido trivial. Está tudo bem? Ela perguntou, aproximando-se cautelosamente. Rafael virou-se, como se despertasse de um transe. Por um breve momento, sua expressão estava desprotegida, vulnerável, antes que a máscara habitual de controle voltasse a cair. Sim, só questões familiares. Amanda está bem? Algo com o casamento? Ele hesitou, como se considerasse quanto poderia compartilhar. Ela está insegura. Sobre o casamento. Beatriz se surpreendeu. Amanda e Henrique pareciam perfeitamente apaixonados durante o almoço. Sobretudo, Rafael passou a mão pelos cabelos, gesto raro que denunciava seu nervosismo. Meu pai está pressionando-a para assumir a diretoria de projetos especiais na empresa, agora que ela vai assentar com o casamento. Mas ela ama o trabalho independente dela em Salvador, as restaurações históricas. E o que você aconselhou? Rafael olhou para ela, levemente surpreso com a pergunta. Que siga seu coração, claro. A vida é muito curta para vivermos os sonhos dos outros. A ironia daquelas palavras não escapou a Beatriz. Rafael, o mesmo homem que havia construído sua vida inteira em torno das expectativas paternas, aconselhando sua irmã a seguir seu próprio caminho. Hipócrita. Eu sei, ele disse como se lesse seus pensamentos. Faça o que eu digo, não o que eu faço, certo? Não disse nada. Não precisou. Ele sorriu levemente. De qualquer forma, temos o coquetel de boas-vindas em 2 horas. Precisamos nos arrumar. Beatriz assentiu, dirigindo-se ao seu quarto. Antes que pudesse entrar, Rafael a chamou. Beatriz? Sim. Obrigado. Por estar aqui. Por tudo isso. Havia uma sinceridade em sua voz que a pegou desprevenida. De nada. Respondeu simplesmente, fechando a porta atrás de si.
Durante o banho, Beatriz refletiu sobre o lado de Rafael que estava conhecendo naquela viagem. O executivo frio e calculista dava lugar, em certos momentos, a um homem com inseguranças, preocupações familiares, até mesmo gentileza. Era como se estivesse vendo, pela primeira vez, o verdadeiro Rafael por trás da fachada do CEO implacável. E isso só tornava tudo mais difícil. Para o coquetel, escolheu um vestido longo, verde esmeralda, com um discreto decote nas costas. Era elegante sem ser exagerado. Sofisticado sem parecer que estava tentando impressionar. Deixou os cabelos soltos, os cachos naturais emoldurando seu rosto, e completou o visual com brincos delicados de prata. Quando saiu do quarto, encontrou Rafael ajustando o relógio de pulso. Ele usava calça social clara e camisa azul marinho, o blazer leve jogado casualmente sobre o sofá. Algo na informalidade estudada daquele visual o tornava ainda mais atraente. Ele ergueu os olhos e Beatriz teve a satisfação de vê-lo momentaneamente sem palavras. "Uau", disse finalmente. "Você está deslumbrante. Obrigada. Você também não está mal." Rafael sorriu e, por um momento, era como se fossem realmente um casal se preparando para uma noite especial. "Ah, quase esqueci." Ele foi até sua mala e tirou uma pequena caixa de veludo, para completar nossa história. Dentro da caixa, um delicado colar de prata com um pingente de esmeralda. Simples, elegante, perfeitamente ao gosto de Beatriz. "É lindo, mas não precisava." "É emprestado", explicou ele, tirando o colar da caixa. "Era da minha mãe. Pensei que ajudaria a convencer todos de que o relacionamento é sério." Beatriz sentiu um nó na garganta. O fato de Rafael emprestar algo tão pessoal, com tanto valor sentimental, significava muito mais do que qualquer joia comprada às pressas. "Posso?" ele perguntou, indicando o colar. Ela assentiu, virando-se e erguendo os cabelos. Rafael aproximou-se, colocando o colar ao redor de seu pescoço. Beatriz podia sentir sua respiração em sua nuca, o calor de seu corpo próximo ao dela. Seus dedos roçaram levemente sua pele ao fechar o fecho, causando um arrepio que ela não conseguiu disfarçar. "Perfeito", murmurou ele, virando-a gentilmente para encará-la. Seus olhos se encontraram, e por um momento suspenso no tempo, Beatriz achou que ele poderia beijá-la. Mas o momento passou. Rafael deu um passo para trás, voltando à postura profissional. "Vamos? Não queremos nos atrasar." O coquetel acontecia em uma área aberta próxima à praia. Tochas haviam sido dispostas pela areia, criando um caminho iluminado até uma estrutura elegante, com bar, mesas altas e uma pequena pista de dança. Uma banda tocava bossa nova suavemente, criando uma atmosfera sofisticada, mas descontraída. Quando entraram no espaço, Beatriz imediatamente notou a mudança na postura de Rafael. Seu braço envolveu sua cintura, puxando-a para perto. Para qualquer observador, pareciam um casal apaixonado chegando a uma festa. "Lá vamos nós", murmurou ele, inclinando-se como se estivesse sussurrando algo íntimo em seu ouvido. O primeiro teste veio na forma de um grupo de homens de meia idade, todos com o mesmo ar de riqueza e poder que caracterizava Ricardo Vasconcelos. "Rafael, meu rapaz." Um deles se aproximou dando tapinhas em seu ombro. "Há quanto tempo?" "Desde aquela reunião de acionistas em março, certo?" "Senhor Mendes, que prazer revê-lo." O homem então voltou sua atenção para Beatriz, avaliando-a com um olhar que a fez sentir-se como um item à venda. "E quem é esta adorável jovem?" "Esta é Beatriz Almeida, minha namorada." A naturalidade com que Rafael dizia aquelas palavras era impressionante. "Beatriz, este é Carlos Mendes, um dos principais investidores da Vasconcelos Engenharia." "Namorada?" Carlos pareceu genuinamente surpreso. "Não sabia que estava em um relacionamento, Rafael." Mantivemos discreto. "Você sabe como é a imprensa especializada, sempre buscando ângulos pessoais para as matérias de negócios." Carlos riu, concordando. "E de onde vem a senhorita Almeida?" "Também é do ramo de construção." "Sou arquiteta", respondeu Beatriz, mantendo o sorriso social. "Especializada em projetos sustentáveis." "Arquiteta? Interessante." Carlos lançou um olhar cúmplice para Rafael. "Misturando negócios com prazer, hein?" Rafael tensionou-se sutilmente ao seu lado, mas manteve o sorriso. Na verdade, a Beatriz tem seu próprio mérito profissional.
Formou-se com distinção pela USP. Tem projetos premiados. A forma como Rafael a defendeu, destacando suas conquistas profissionais, em vez de simplesmente rir da insinuação sexista, surpreendeu Beatriz. Claro, respondeu Carlos sem real interesse. De qualquer forma, estávamos justamente falando sobre aquela proposta para o novo centro empresarial em Brasília. Você precisa convencer seu pai a reconsiderar os termos. E assim, a conversa voltou para negócios, excluindo efetivamente Beatriz. Era uma dinâmica com a qual ela estava familiarizada. Homens de negócios falando entre si, tratando as mulheres presentes como acessórios decorativos. Depois de alguns minutos, Rafael percebeu seu desconforto. Se nos dão licença, senhores, prometia a Beatriz uma dança. Sem esperar resposta, ele a conduziu para longe do grupo, em direção à pequena pista onde alguns casais já dançavam ao som da bossa nova. Desculpe por isso, disse ele quando estavam suficientemente afastados. Carlos sempre foi um dinossauro quando se trata de mulheres no ambiente corporativo. Estou acostumada, respondeu ela, permitindo que ele a guiasse para a pista de dança. Faz parte do trabalho em um setor predominantemente masculino. Não deveria ser. Rafael colocou uma mão em sua cintura, tomando sua mão com a outra. A proximidade era intoxicante. Você merece mais reconhecimento pelo seu talento. Beatriz não soube como responder àquilo. Era difícil conciliar este Rafael, defensor da igualdade de gênero e apreciador de seu talento profissional, com o chefe que a havia mantido em funções administrativas por 3 anos. Dançavam suavemente, em perfeita sincronia. Rafael era um bom dançarino, algo que não surpreendia Beatriz. Ele era bom em tudo que se propunha a fazer. Sabe, disse ele, depois de alguns momentos em silêncio, nunca realmente conversamos. Em 3 anos. Conversamos todos os dias, sobre trabalho, sobre a empresa. Nunca sobre você, suas aspirações, seus sonhos. Beatriz ergueu uma sobrancelha. Você não é exatamente conhecido por seu interesse na vida pessoal dos funcionários, Rafael. Ele teve a decência de parecer constrangido. Justo. Mas estou perguntando agora. Por que arquitetura? A pergunta a pegou desprevenida. Era pessoal, genuína. Meu avô era pedreiro, respondeu após um momento. Construiu a própria casa, tijolo por tijolo. Eu costumava observá-lo trabalhando quando criança, fascinada com a forma como ele transformava materiais brutos em espaços habitáveis. Rafael a observava com interesse genuíno, o que a encorajou a continuar. Quando tinha uns 10 anos, comecei a desenhar casas. Não só casas normais, mas casas para todos na minha rua em Belo Horizonte. Considerava as necessidades de cada família, os gostos, as limitações do terreno. Uma arquiteta social desde o início, então. Ela sorriu. Acho que sim. A ideia de criar espaços que impactam diretamente a qualidade de vida das pessoas sempre me atraiu. E os projetos sustentáveis? Tessie Bubnita veio depois na faculdade. Percebi que não adianta criar espaços maravilhosos se estamos destruindo o planeta no processo. Ela fez uma pausa. E você? Sempre quis seguir os passos do seu pai. Foi a vez de Rafael parecer surpreso com a pergunta. Não exatamente uma escolha, mas uma expectativa. O primogênito, o herdeiro do império. Mas você é bom no que faz. Tem um talento natural para negócios. Talvez. Ele olhou para além dela, para o mar escurecido. Mas às vezes me pergunto como teria sido seguir outro caminho. Que caminho? Rafael hesitou, como se estivesse prestes a revelar um segredo precioso. Mas antes que pudesse responder, foram interrompidos por uma voz familiar. Que cena mais tocante! Verônica estava parada a poucos metros, segurando uma taça de champanhe, seu vestido branco contrastando dramaticamente com o bronzeado artificial. Ao seu lado, um homem jovem de aparência atlética observava a cena com curiosidade. Verônica, cumprimentou Rafael, seu tom neutro. Está aproveitando a festa? Ah, imensamente. Especialmente agora, vendo você tão doméstico. Ela sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos frios. Beatriz, não é? Como vai a vida de assistente? O tom condescendente era impossível de ignorar. Rafael abriu a boca para responder, mas Beatriz foi mais rápida. Arquiteta, na verdade. E vai muito bem, obrigada por perguntar. Acabei de receber uma proposta
para dirigir o departamento de projetos sustentáveis em um escritório internacional. Não era exatamente uma mentira, apenas uma leve exageração de sua proposta de Lisboa. Mas o efeito foi imediato. Verônica estreitou os olhos, claramente incomodada com a revelação. Internacional? Que interessante. E o que isso significa para o relacionamento de vocês? Rafael apertou sutilmente a mão de Beatriz, assumindo o comando da conversa. Estamos considerando as opções. O importante é estarmos juntos, seja aqui ou no exterior. Tão compreensivo, comentou Verônica com falsa doçura. O Rafael que eu conheci colocava a carreira acima de tudo, inclusive de relacionamentos. As pessoas mudam, Verônica. Realmente? Ela deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal deles. Ou apenas fingem mudar para impressionar. O homem ao lado dela pareceu desconfortável com a situação. Acho melhor voltarmos para nossos lugares. Um minuto, Gustavo. Verônica não desviou os olhos de Beatriz. Só estou curiosa. Como alguém passa de assistente a namorada, sem levantar suspeitas de favoritismo? A insinuação era clara e cruel. Beatriz sentiu o rosto queimar, mas manteve a compostura. Da mesma forma que alguém passa de noiva a ex sem levantar suspeitas de incompatibilidade fundamental de caráter, respondeu com falsa doçura. Rafael tossiu, claramente tentando esconder uma risada. Verônica empalideceu visivelmente, mesmo sob o bronzeado. Você não sabe nada sobre mim ou meu relacionamento com Rafael. E você não sabe nada sobre o nosso, rebateu Beatriz, surpreendendo-se com sua própria ousadia. Então sugiro que foquemos todos em celebrar o amor de Amanda e Henrique, que é o motivo pelo qual estamos aqui. Verônica abriu a boca para responder, mas foi interrompida pelo som de talheres tilintando em taças de cristal. Ricardo Vasconcelos estava no centro da pista de dança, preparando-se para um brinde. Parece que o patriarca chama, disse Rafael, aproveitando a deixa para escapar. Com licença. Pegando Beatriz pela mão, ele a guiou para onde os convidados se reuniam ao redor de Ricardo. O aperto de seus dedos transmitia uma mensagem clara. Bem jogado. O discurso de Ricardo foi tudo o que Beatriz esperava. Pomposo, autocentrado, tratando o casamento da filha como mais uma aquisição bem-sucedida da família Vasconcelos. Amanda, ao lado do pai, mantinha um sorriso educado, mas Beatriz notou como seus olhos ocasionalmente buscavam Henrique na multidão, como se precisasse da segurança de sua presença. Depois dos brindes oficiais, a festa voltou a fluir. Rafael foi abordado por mais alguns associados de negócios, e Beatriz aproveitou um momento em que ele estava distraído para buscar um pouco de ar fresco. Caminhando pela borda do espaço da festa, chegou a um pequeno deck que se projetava sobre a areia. A lua cheia refletia-se no mar calmo, criando uma trilha prateada na superfície da água. Era de tirar o fôlego. Também precisava de uma pausa. Beatriz virou-se sobressaltada. Amanda estava ali, os pés descalços, segurando os saltos altos na mão. Desculpe, não quis assustar você, continuou a irmã de Rafael, aproximando-se. Essas festas podem ser sufocantes. É seu casamento. Não deveria estar gostando? Amanda riu. Um som genuíno e despreocupado que contrastava com a risada polida que havia demonstrado durante os brindes. Isso é mais o casamento do meu pai que o meu, para ser honesta. Se dependesse de mim, seria algo íntimo em Salvador, só com amigos próximos. Beatriz sorriu, simpatizando com ela. Deve ser difícil. Faz parte de ser uma Vasconcelos. Amanda deu de ombros, juntando-se a ela na mureta do deck. Sabe? Fiquei muito feliz quando Rafa disse que estava namorando. Ele sempre foi tão sozinho, tão fechado. Beatriz sentiu uma pontada de culpa por participar da mentira, especialmente porque Amanda parecia genuinamente feliz pelo irmão. Ele te contou sobre nossa conversa hoje à tarde? Perguntou Amanda subitamente. Mencionou algo sobre você estar insegura. Amanda suspirou, olhando para o mar. Insegura é um eufemismo. Estou em pânico. Ela fez uma pausa. Amo Henrique, de verdade. Mas esse casamento... Parece que estou entregando as rédeas da minha vida para alguém. Meu pai já tem planos para nós dois em São Paulo. Uma casa no Jardim Europa, minha integração na empresa familiar, filhos em 2 anos. E o que Henrique acha disso? Ele diz que me apoia em qualquer decisão.
Que podemos continuar em Salvador com nosso trabalho lá. Mas eu sei que seria uma guerra com meu pai. Ela olhou diretamente para Beatriz. Como você faz? Como eu faço o quê? Para impor suas vontades com o Rafa. Ele é tão parecido com nosso pai às vezes. Controlador, determinado, inflexível. Como você mantém sua independência? A pergunta pegou Beatriz, desprevenida. Se Amanda soubesse a verdade, que ela era apenas uma assistente que havia aceitado um acordo temporário, não estaria pedindo conselhos. Mas talvez pudesse oferecer algo genuíno, mesmo dentro da mentira. Acho que a chave é nunca esquecer seu próprio valor. Respondeu, escolhendo as palavras com cuidado. Seu valor como profissional, como pessoa. Quando você sabe o que quer e acredita em si mesma, fica mais fácil não se deixar dominar, mesmo por alguém tão intenso quanto seu irmão. Amanda a observava com admiração genuína. Como a proposta internacional que você recebeu? Verônica me contou. É incrível que você esteja considerando isso, mesmo estando com Rafa. Muitas mulheres desistiriam da carreira para ficar com ele. Não acredito que um relacionamento verdadeiro exija esse tipo de sacrifício, respondeu Beatriz, surpreendendo-se com a convicção em sua própria voz. Amor real é querer o melhor para o outro, mesmo que isso signifique mudanças, desafios. Você está certa. Amanda sorriu, um sorriso mais livre, mais leve. Obrigada por isso. Acho que precisava ouvir alguém com suas convicções. De nada. Você é boa para ele, sabia? Nunca vi Rafa olhar para alguém como olha para você. Nem mesmo para Verônica, e eles estiveram juntos por quase 2 anos. Beatriz sentiu o coração apertar. Se Amanda soubesse que tudo era uma farsa, aí estão vocês. Rafael aproximava-se pelo deck, uma taça de champanhe em cada mão. Seu rosto se iluminou ao ver a irmã e a falsa namorada conversando amigavelmente. Espero não estar interrompendo uma conspiração feminina contra mim, brincou ele entregando uma taça a Beatriz. Pelo contrário, respondeu Amanda piscando para Beatriz. Estávamos justamente comentando como você tem sorte. Rafael olhou para Beatriz, algo suave em seu olhar. Eu sei. O momento foi interrompido pelo celular de Amanda, que tocou insistentemente. É Henrique. Preciso atender. Ela apertou o braço de Beatriz gentilmente. Continuamos essa conversa depois? Quando Amanda se afastou, Rafael e Beatriz ficaram a sós no deck, o mar como única testemunha. Parece que você e minha irmã se deram bem. Ela é especial, respondeu Beatriz sinceramente. Muito diferente de você, mais autêntica, menos calculista. Rafael tomou um gole de champanhe. Amanda sempre soube o que queria. Eu apenas segui o caminho traçado para mim. Havia melancolia em sua voz, algo que Beatriz raramente associaria ao poderoso CEO. Nunca é tarde para mudar de direção, comentou ela. Rafael olhou para ela longamente. É o que você está fazendo, não é? Com Lisboa. Sim, estou escolhendo o meu caminho. Ele assentiu lentamente, como se processando algo importante. Você mencionou a proposta para Verônica. Desculpe por isso. Foi um impulso, ela estava sendo tão condescendente. Não se desculpe. Foi brilhante. Um sorriso genuíno iluminou seu rosto. A cara dela foi impagável. Riram juntos, a tensão momentaneamente dissipada. Por um instante, eram apenas 2 pessoas compartilhando uma piada privada, sem os papéis de chefe e assistente, sem a farsa de namorados. Nunca havia assim, comentou Rafael depois de um momento. Tão assertiva. Nunca tive oportunidade de mostrar esse lado. Culpa minha, suponho. Beatriz não respondeu. Não havia necessidade. Sabe, continuou ele, aproximando-se um pouco mais, em outra vida, em outras circunstâncias. Seu celular tocou, cortando o momento. Rafael olhou para a tela e franziu a testa. É meu pai. Preciso atender. Enquanto ele se afastava alguns passos para atender a ligação, Beatriz voltou a contemplar o mar. O que Rafael teria dito? Em outra vida, em outras circunstâncias? O quê? Teriam sido um casal de verdade? Teriam dado uma chance aos sentimentos que ela começava a suspeitar? Não eram tão unilaterais quanto pensava. Rafael retornou, o semblante sério. Precisamos voltar. Meu pai quer nos apresentar a alguns investidores importantes. Claro, respondeu Beatriz, voltando à realidade da situação.
Não importava quão real parecesse por momentos. Tudo não passava de uma encenação elaborada. Em 3 dias estaria em um avião para Lisboa, deixando Rafael a Vasconcelos Engenharia e todas essas fantasias para trás. Enquanto caminhavam de volta para a festa, Rafael segurou sua mão. Um gesto para manter as aparências, certamente, mas a forma como seus dedos se entrelaçaram aos dela, firmes e seguros, fez Beatriz se perguntar se havia mais naquele toque do que simples atuação. A noite avançava, e com ela, a complexidade do jogo em que haviam se envolvido. A manhã do casamento chegou com um céu de azul impecável e uma brisa suave vinda do mar. Beatriz acordou ao som de pássaros tropicais e o distante quebrar das ondas. Por um momento, ficou deitada observando a luz dourada do sol nascente filtrar-se pelas cortinas diáfanas, consciente de que este era o último dia da farsa, o último dia para decidir sobre Lisboa, talvez o último dia com Rafael. Seu celular indicava 7h15. A cerimônia seria ao pôr do sol às 17h na praia. Ainda tinha algumas horas para tomar sua decisão sobre a proposta de Lisboa, que vencia ao meio-dia. Levantou-se e foi até a varanda, esperando encontrar Rafael como no dia anterior. Mas o bangalô estava vazio, com apenas um bilhete sobre a mesa de centro. Fui ajudar Amanda com alguns detalhes do casamento. Volto antes do almoço. Café na mesa da cozinha. R. Curto, prático, impessoal. Sem menção ao dia anterior. Sem pistas sobre seus pensamentos. Beatriz sentiu uma pontada de desapontamento. Após a intimidade compartilhada na praia e os olhares durante a dança, esperava. O que, exatamente? Uma declaração? Um gesto romântico? Serviu-se de café e frutas, tentando organizar seus pensamentos. Lisboa representava independência, crescimento profissional, um novo começo longe de sentimentos não resolvidos. Ficar significava... O quê? Esperança? A possibilidade de algo real com Rafael? Ou apenas mais tempo como sua assistente invisível? Após o café, decidiu caminhar pela praia para clarear as ideias. O resort estava em plena atividade, com funcionários montando o altar improvisado na areia, decorando-o com flores brancas e tecidos leves que dançavam na brisa marinha. Cadeiras brancas eram organizadas em semicírculo voltado para o mar, criando um cenário perfeito para a cerimônia ao pôr do sol. Beatriz afastou-se da agitação, seguindo pela orla deserta. A areia morna sob seus pés descalços, o horizonte infinito à sua frente, a solidão, tudo convidava à introspecção. As últimas 72 horas haviam sido uma montanha-russa emocional, revelando facetas de Rafael e dela mesma que desconhecia. Ao voltar do passeio, encontrou uma Amanda agitada, esperando na varanda do bangalô. Finalmente! Exclamou a noiva, levantando-se de um salto. Precisamos conversar. Aconteceu alguma coisa? Perguntou Beatriz, preocupada com a expressão ansiosa de Amanda. Sim, não, talvez. Amanda passou as mãos pelos cabelos desarrumados. Fiz o que você sugeriu. Falei com meu pai. Disse que Henrique e eu voltaremos para Salvador depois do casamento, que continuarei com meu escritório de restauração lá. E como ele reagiu? Como esperado. Ameaças veladas, manipulação emocional, o arsenal típico de Ricardo Vasconcelos. Amanda suspirou, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Mas mantive minha posição. Pela primeira vez na vida não recuei. Isso é maravilhoso, Amanda, e assustador, mas libertador. Ela pegou as mãos de Beatriz. Vim agradecer. Sua conversa ontem me deu a coragem que precisava. Beatriz sorriu, genuinamente feliz pela noiva. Você já tinha essa coragem dentro de você. Só precisava reconhecê-la. Talvez. Amanda hesitou, mordendo o lábio inferior. Há mais uma coisa. É sobre Rafa. O coração de Beatriz acelerou. O que tem ele? Ele e meu pai tiveram uma discussão terrível hoje cedo. Nunca vi Rafael enfrentar nosso pai daquele jeito. Sobre o quê? Sobre tudo. Sobre a empresa, sobre as expectativas, sobre você. Amanda apertou levemente suas mãos. Rafa disse que está cansado de viver conforme as regras do nosso pai, que quer fazer mudanças na empresa, criar uma divisão de arquitetura sustentável, voltar a fotografar. Foi intenso. Beatriz sentiu-se tonta.
Rafael havia enfrentado o pai? Por causa dela? Onde ele está agora? Perguntou, tentando manter a voz firme. No porão da casa principal. É onde fica o antigo estúdio de fotografia da nossa mãe. Amanda olhou para o relógio. Preciso voltar. Os preparativos, você sabe. Só queria que soubesse o que aconteceu. E talvez ele precise de você agora. Depois que Amanda partiu, Beatriz ficou parada na varanda, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Rafael estava criando uma ruptura com o pai, desafiando décadas de conformidade. Por quê? Por causa dela? Ou porque finalmente havia encontrado coragem para buscar sua própria autenticidade? Decidiu-se rapidamente. Precisava encontrá-lo, conversar antes de tomar qualquer decisão sobre Lisboa. Vestiu um simples vestido de verão e dirigiu-se à casa principal. Uma imponente construção no estilo colonial português, pintada de branco com detalhes em azul, cercada por jardins exuberantes. Seguindo as instruções de Amanda, encontrou a escada que levava ao porão. Ao descer, ouviu o som baixo de música clássica e viu uma porta entreaberta com luz saindo dela. Aproximou-se silenciosamente. O porão havia sido transformado em um estúdio de fotografia completo. Luzes profissionais, um fundo branco pendurado em uma parede, mesas com equipamentos espalhados, e no centro, Rafael de costas para a porta, debruçado sobre uma mesa de luz onde examinava negativos. Por um momento, Beatriz apenas observou. Havia algo de profundamente íntimo em vê-lo assim, concentrado, apaixonado, completamente absorto em algo que claramente amava. Este era o verdadeiro Rafael, sem máscaras, sem expectativas externas. "Posso entrar?" perguntou finalmente. Rafael virou-se surpreso. Por um instante, pareceu vulnerável, como se ela o tivesse flagrado em um momento de extrema privacidade. Então seu rosto suavizou-se. "Beatriz, como me encontrou?" "Amanda?" Ela deu alguns passos para dentro do estúdio, olhando ao redor curiosamente. "Ela me contou sobre a discussão com seu pai." Rafael suspirou, passando a mão pelos cabelos em um gesto que ela agora reconhecia como sinal de nervosismo. Amanda sempre falou demais. Foi corajoso da sua parte. Ou estúpido. Ainda não decidi. Ele indicou a cadeira ao lado da sua. "Quer sentar?" Beatriz aceitou o convite, observando os negativos espalhados sobre a mesa de luz. Eram fotografias antigas. Uma mulher de meia-idade com um sorriso gentil, um Rafael adolescente, uma pequena Amanda. "Sua mãe", adivinhou ela. Sim. Rafael tocou um dos negativos com reverência. Helena era fotógrafa amadora. Este estúdio era dela. Depois que ela partiu, meu pai queria transformar o espaço em uma adega. Eu não permiti. Foi nossa primeira grande briga. "Foi ela quem te ensinou?" "Sim. Fotografia era nosso vínculo especial. Ela dizia que eu tinha o olho, a capacidade de ver beleza onde outros veem apenas o comum." Ele sorriu tristemente. "Depois que ela se foi, parei de fotografar. Parecia doloroso demais. E agora?" "Agora." Ele a olhou diretamente. "Agora sinto vontade de recomeçar, de voltar a ver o mundo através das lentes como ela me ensinou." Havia tanta vulnerabilidade naquela confissão que Beatriz sentiu o coração apertar. "O que mudou?" Rafael ficou em silêncio por um longo momento, como se ponderasse a resposta. "Você", disse finalmente tão baixo que ela quase não ouviu. "Você mudou tudo." Beatriz sentiu o ar deixar seus pulmões. "Rafael, eu..." "Não", interrompeu ele, levantando-se abruptamente. "Não diga nada ainda. Preciso mostrar algo a você." Ele foi até uma prateleira e pegou um álbum de capa preta. Ao abri-lo sobre a mesa, Beatriz viu que estava cheio de fotografias. Não antigas, mas recentes. E todas eram dela. Beatriz no escritório, concentrada em algum documento. Beatriz sorrindo discretamente durante uma reunião. Beatriz olhando pela janela em um dia chuvoso, seu perfil delineado contra o céu cinzento de São Paulo. "O que é isso?" perguntou a voz trêmula. "Meu segredo", respondeu ele simplesmente. "Comecei a fotografar novamente há cerca de 1 ano e descobri que tinha apenas um assunto que realmente me inspirava." Beatriz folheou o álbum atordoada. As fotos eram lindas, artísticas, respeitosas, capturando momentos de beleza cotidiana que ela nem sabia que possuía.
Por quê? Aí conseguiu perguntar finalmente. Rafael sentou-se novamente tão próximo que seus joelhos se tocavam. Porque você me fascina. Desde o primeiro dia. Sua inteligência, sua dignidade silenciosa, a forma como observa tudo, entende tudo, mas raramente exige reconhecimento. Ele fez uma pausa. Comecei a notar pequenas coisas, como você morde o lábio quando está concentrada, como seus olhos brilham quando fala de arquitetura sustentável, como você sutilmente reorganiza minha agenda para me dar pausas quando percebe que estou estressado. Beatriz sentiu lágrimas se formando. Todos esses anos acreditando ser invisível, quando na verdade ele a observava tão atentamente quanto ela a ele. Por que nunca disse nada? Ela perguntou a voz embargada. Medo, covardia. Rafael passou a mão pelo rosto, como se tentasse apagar algo. Tinha medo de misturar trabalho e sentimentos, de complicar as coisas. Você era perfeita como minha assistente e eu não queria arriscar perdê-la. Então me manteve em uma caixa segura, como assistente, nunca como arquiteta, nunca como igual. Sim, a honestidade crua na voz dele a surpreendeu. Foi egoísta da minha parte, errado, imperdoável. E agora? O que mudou? Tudo. Rafael pegou suas mãos, um gesto tão íntimo, tão sincero, que fez seu coração acelerar. Lisboa mudou tudo. A perspectiva real de perdê-la foi como um tapa na cara. Percebi que preferia arriscar tudo a simplesmente deixá-la partir, sem ao menos tentar. Beatriz tentava absorver suas palavras, reconciliá-las com 3 anos de distância profissional, de oportunidades negadas, de sentimentos reprimidos, e a discussão com seu pai. Amanda disse que foi sobre a empresa, sobre mim. Rafael soltou suas mãos, levantando-se para caminhar nervosamente pelo estúdio. Disse a ele que quero reestruturar a empresa. Criar um departamento de arquitetura sustentável, um sonho antigo que sempre adiei. E disse que quero você liderando esse departamento. Como diretora, não como subordinada, com liberdade criativa total. O que ele respondeu? O esperado. Que estou deixando sentimentos pessoais interferirem nos negócios. Que você não tem experiência para um cargo de liderança. Que estou jogando fora anos de planejamento para o futuro da empresa. Rafael parou, voltando-se para ela. Mas pela primeira vez não me importei com a opinião dele. Disse que a minha decisão, não dele. Beatriz sentiu-se tonta com o redemoinho de emoções e possibilidades. Por que está me contando isso agora, hoje? Porque o prazo de Lisboa é ao meio-dia. Porque preciso que você saiba todas as suas opções antes de decidir. Rafael ajoelhou-se à sua frente, segurando suas mãos novamente. Não quero que fique por pena, ou por obrigação ou por medo. Se Lisboa é seu sonho, vá. Serei o primeiro a aplaudir seu sucesso, mesmo que de longe. Mas se há uma chance, por menor que seja, de que você queira ficar, por você, por mim, por nós, então estou pedindo que considere. O silêncio que se seguiu era denso de possibilidades, de caminhos divergentes, de futuros alternativos se desdobrando diante deles. Rafael. Beatriz respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Durante 3 anos amei você em silêncio. Observei você. Aprendi cada humor, cada gesto. Sonhei com um momento como este, quando você finalmente me veria. Não como assistente, mas como mulher. Como igual. Os olhos dele se arregalaram com a confissão. Mas agora, continuou ela, agora que esse momento finalmente chegou, não posso deixar que ele ofusque tudo o mais. Lisboa não é apenas uma fuga de sentimentos não correspondidos. É uma oportunidade de crescer, de criar em meus próprios termos, de descobrir quem sou longe da sua sombra. Rafael assentiu lentamente, uma sombra de tristeza passando por seu rosto. Entendo. Não, você não entende. Beatriz segurou seu rosto entre as mãos. Não estou dizendo não. Estou dizendo que preciso pensar. Realmente pensar sem pressão, sem ultimatos, sem prazos. Justo. Ele cobriu as mãos dela com as suas. Só quero que saiba que, qualquer que seja a sua decisão, você tem meu apoio. E meu coração, sempre. Um leve pigarro na porta interrompeu o momento. Era um funcionário do resort. Senhor Vasconcelos? Sua irmã está procurando pelo senhor. Algo sobre a posição das flores no altar. Rafael sorriu. Aquele sorriso raro e genuíno que Beatriz tanto amava. Dever de irmão me chama. Continuamos essa conversa depois? Ela assentiu, e ele se afastou.
não sem antes depositar um beijo suave em sua testa, um gesto tão íntimo, tão cheio de promessa, que fez seu coração disparar. Sozinha no estúdio, Beatriz voltou sua atenção ao álbum de fotografias. Folheou-o lentamente, observando a si mesma através dos olhos de Rafael. Havia tanto amor, tanta admiração naquelas imagens que era quase doloroso. Como não havia percebido? Entre as fotos, encontrou uma folha solta, um e-mail impresso. Era da Oliveira em Andrade Arquitetura, datado de 3 meses atrás. Uma mensagem direcionada a Rafael, questionando se ele conhecia Beatriz Almeida, cujo portfólio haviam descoberto online e estavam interessados em contatar. Beatriz sentiu o sangue gelar. Rafael sabia da proposta há meses. Havia intermediado o contato sem lhe contar? Antes que pudesse processar a descoberta, seu telefone vibrou. Era um e-mail de Lisboa, reiterando o prazo do meio-dia. 11 horas. Tinha apenas 1 hora para decidir. Saiu do estúdio com a mente em turbilhão, caminhando sem rumo pelos jardins do resort. O e-mail impresso mudava tudo ou nada. Rafael havia facilitado sua oportunidade em Lisboa, mesmo sabendo que isso significava perdê-la. Ou havia manipulado a situação de alguma forma. Seus passos a levaram involuntariamente à praia. Os preparativos para o casamento estavam quase concluídos. O altar adornado com flores tropicais brancas, as cadeiras organizadas, o caminho de pétalas marcado na areia. Seria ali, em poucas horas, que Amanda e Henrique declarariam seu amor, comprometendo-se a um futuro juntos, em seus próprios termos. Em meio à confusão de pensamentos, Beatriz encontrou Amanda sentada sozinha em uma pedra, contemplando o mar. A noiva já usava um roupão de seda branca, cabelos parcialmente arrumados, aparentemente aproveitando um momento de calma antes do turbilhão da cerimônia. "Posso me juntar a você?" perguntou Beatriz. Amanda virou-se sorrindo. "Claro, estava justamente pensando em você. Em mim? Não deveria estar concentrada no seu grande dia? Estou multitarefa." Amanda riu, dando espaço para Beatriz sentar ao seu lado. "Encontrou meu irmão?" "Sim, foi intenso." "Imagino." Rafa sempre guardou tanto dentro de si. Acho que finalmente explodiu. Ficaram em silêncio por um momento, observando as ondas quebrarem suavemente na areia. "Como você soube?" perguntou Beatriz finalmente. "Soube o quê?" "Que Henrique era o certo. Que valia a pena enfrentar seu pai, reestruturar sua vida, arriscar. Tudo." Amanda considerou a pergunta com seriedade. Não foi um momento específico de certeza. Foi mais como reconhecer que a vida ao lado dele, mesmo com todas as complicações, parecia mais certa do que qualquer outra alternativa. Ela fez uma pausa. "É sobre Lisboa, não é?" "Ainda não decidiu. Tenho menos de 1 hora. E acabo de descobrir que Rafael sabia da proposta há meses, antes mesmo de mim." Amanda não pareceu surpresa. Típico dele. Sempre tentando controlar tudo, proteger todos, mesmo que isso signifique esconder coisas. Não sei se isso muda algo. Se torna tudo mais complicado ou mais claro. "Posso te contar uma história?" Aí perguntou Amanda subitamente. "Sobre Rafa e mamãe." Beatriz assentiu curiosa. Quando mamãe adoeceu, Rafa tinha acabado de assumir a diretoria executiva da empresa. Estava provando seu valor para nosso pai, trabalhando 16 horas por dia, 7 dias por semana. Então veio o diagnóstico. Câncer avançado, poucos meses de vida. Amanda olhou para o mar como se buscasse força nas ondas constantes. Sabe o que Rafa fez? Largou tudo. Entregou os projetos para os vice-presidentes, delegou decisões importantes. Praticamente se afastou da empresa. Passava o dia no hospital com mamãe. Aprendeu a administrar medicamentos, a interpretar exames, a conversar com médicos. Nosso pai ficou furioso. Disse que ele estava abandonando suas responsabilidades, desperdiçando todo o treinamento, decepcionando a família. E o que Rafael respondeu? Que algumas coisas são mais importantes que negócios. Que não se arrependeríamos de reuniões perdidas, mas sim de momentos não vividos com quem amamos. Amanda sorriu tristemente. Foi a única vez que o vi enfrentar nosso pai daquele jeito. Até ontem. Beatriz absorveu a história, tentando conciliá-la com a imagem do CEO frio e calculista que conhecia do escritório. Depois que mamãe partiu, continuou Amanda, ele voltou a ser o filho obediente,
Talvez por culpa, talvez por medo de perder o pai também. Enterrou seus sonhos, sua sensibilidade, tornou-se o executivo que todos esperavam que fosse. Ela virou-se para encarar Beatriz. Até você. Eu não fiz nada especial. Fez mais do que imagina. Vi a forma como ele se transforma perto de você. Mais leve, mais autêntico, mais parecido com o Rafa que conheci na infância. Beatriz sentiu lágrimas ameaçarem se formar. Não sei o que fazer, Amanda. Lisboa é a oportunidade da minha vida profissional. Mas, Rafael, é a oportunidade da sua vida pessoal? Amanda completou suavemente. Olha, não posso te dizer o que fazer. Só sei que, às vezes, o que parece ser uma escolha entre dois caminhos pode, na verdade, ser a possibilidade de criar um terceiro, completamente seu. Uma brisa mais forte soprou, trazendo o aroma de maresia e flores. Ao longe, um funcionário chamava por Amanda. Era hora de começar a se preparar para a cerimônia. Preciso ir, disse a noiva, levantando-se. Mas queria que soubesse. Seja qual for sua decisão, você sempre terá uma amiga em mim. E em Rafa, tenho certeza, terá muito mais mesmo que escolha partir. Depois que Amanda se foi, Beatriz permaneceu sentada, olhando seu relógio. 11h40. 20 minutos para responder a Lisboa. Pegou o telefone e abriu um novo e-mail, os dedos pairando sobre o teclado. Tudo se resumia a este momento. O futuro que escolheria, o caminho que seguiria, a pessoa que decidiria ser. Começou a digitar. O pôr do sol em Trancoso pintava o céu com tons dramáticos de laranja, rosa e púrpura, criando o cenário perfeito para a cerimônia à beira-mar. Convidados em trajes leves e elegantes ocupavam as cadeiras brancas, formando um semicírculo voltado para o mar. O altar improvisado, decorado com orquídeas brancas e véus de tecido que dançavam na brisa, aguardava os noivos. Beatriz ocupava um lugar na primeira fila, ao lado de Rafael. Ele estava elegante em um terno leve de linho claro, camisa branca aberta no colarinho. Formal o suficiente para a ocasião, mas relaxado o suficiente para combinar com o cenário praiano. Ela havia optado por um vestido longo de seda azul turquesa, que se movia suavemente com a brisa marinha. Você está deslumbrante, murmurou Rafael quando ela se sentou ao seu lado. Obrigada. Você também não está mal. Um silêncio confortável caiu entre eles, preenchido apenas pelo som suave das ondas e a música delicada que começava a ser tocada por um quarteto de cordas. Não haviam conversado desde o encontro no estúdio de fotografia, ambos ocupados com os preparativos do casamento. Ele como padrinho, ela ajudando informalmente com alguns detalhes de decoração. Já é meio-dia, comentou Rafael casualmente, embora Beatriz pudesse sentir a tensão subjacente em sua voz. Você decidiu? Ela assentiu olhando para o horizonte, onde o sol começava sua descida majestosa. Sim. Antes que pudesse elaborar, a música mudou, anunciando a entrada da noiva. Todos os convidados se levantaram, voltando-se para o caminho de pétalas na areia. Amanda surgiu, radiante em um vestido simples de renda, sem véu, os cabelos soltos adornados apenas com uma pequena tiara de flores brancas. Caminhava de braços dados com Ricardo, que, apesar da expressão rígida, não conseguia esconder completamente o orgulho nos olhos. Ao chegar ao altar, onde Henrique a esperava, com um olhar de puro amor, Amanda abraçou o pai brevemente antes de tomar seu lugar ao lado do noivo. A cerimônia começou, conduzida por uma celebrante que falava sobre amor, compromisso e, significativamente, sobre a coragem de seguir o próprio caminho. Quando chegou o momento dos votos, Amanda falou primeiro, sua voz clara e firme, carregando sobre a brisa marinha. Henrique, escolho você hoje e escolherei você todos os dias. Não porque é fácil ou conveniente ou esperado, mas porque com você sou minha versão mais autêntica, mais completa. Prometo estar ao seu lado em nossa jornada, construindo uma vida que seja verdadeiramente nossa, em nossos próprios termos. Te amo não apesar dos desafios que enfrentamos, mas também por causa da força que encontramos juntos para superá-los. Havia tanta verdade, tanta coragem nas palavras dela, que Beatriz sentiu lágrimas nos olhos. Inconscientemente, sua mão buscou a de Rafael entrelaçando seus dedos. Ele apertou gentilmente, um gesto silencioso de compreensão, de conexão.
A cerimônia prosseguiu, culminando na troca de alianças e no beijo que selou a união. Aplausos e vivas encheram o ar, misturando-se com o som das ondas e o voo de gaivotas ao longe. Amanda e Henrique caminharam de volta pelo corredor de pétalas, agora como marido e mulher, seus rostos iluminados pela luz dourada do sol poente e pela promessa de um futuro construído a partir de escolhas autênticas. Os convidados começaram a se dispersar, dirigindo-se para o local da recepção, uma tenda elegante montada a alguns metros acima na praia, já iluminada com centenas de luzes delicadas que cintilavam como estrelas. Rafael e Beatriz permaneceram sentados, ainda de mãos dadas, observando o espetáculo do sol mergulhando no horizonte. Foi uma cerimônia linda, comentou ela. Foi. Rafael virou-se para encará-la. Amanda parecia tão segura, em paz com sua decisão. Ela encontrou sua coragem. Assim como você. A pergunta pairou entre eles carregada de significado. Beatriz respirou fundo, sentindo o aroma de maresia, flores e possibilidades. Respondi a Lisboa. Rafael assentiu, seu rosto cuidadosamente neutro. E recusei a oferta. Algo acendeu nos olhos dele. Esperança, alívio, alegria, mas foi rapidamente contido. Porque pensei que fosse seu sonho. Era um sonho, um entre muitos. Beatriz soltou sua mão para poder encará-lo completamente. Percebi que estava fugindo, não correndo em direção a algo, fugindo de sentimentos não resolvidos, de oportunidades não realizadas aqui. Então você fica, não como sua assistente, nunca mais como minha assistente, concordou Rafael fervorosamente. Como diretora do novo Departamento de Arquitetura Sustentável da Vasconcelos Engenharia. Com equipe própria, orçamento independente, liberdade criativa total. E nós? Aí perguntou ela, a voz suave mas firme. O que acontece com Rafael e Beatriz, além do CEO e a diretora? Rafael tomou suas mãos novamente, seus olhos fixos nos dela, com uma intensidade que fez seu coração acelerar. O que você quer que aconteça? Quero verdade, autenticidade, igualdade. Beatriz fez uma pausa, reunindo coragem para sua próxima pergunta. E você, o que você quer? Você. A simplicidade da resposta, a honestidade crua na voz dele a desarmou completamente. Você como parceira, não subordinada. Você com todas as suas ideias brilhantes, sua integridade, sua força silenciosa. Você exatamente como é. Mesmo se isso significar mudanças, desafios, seu pai certamente não aprovará. Meu pai terá que se acostumar. Rafael sorriu, aquele sorriso raro e genuíno que ela tanto amava. Além disso, ele secretamente admira pessoas que defendem suas convicções. Foi o que o atraiu em minha mãe, e é o que o fez finalmente aceitar Henrique. Então estamos realmente fazendo isso, trabalhando juntos, mas como iguais, construindo algo. Pessoal além do profissional. Em resposta, Rafael inclinou-se, eliminando o espaço entre eles. Seus lábios encontraram os dela em um beijo suave, quase reverente. Não o beijo apaixonado de amantes de longa data, mas o primeiro beijo tímido de um novo começo, cheio de promessa e possibilidade. Quando se afastaram, o último raio de sol desaparecia no horizonte, dando lugar ao crepúsculo rosado. Acho que precisamos ir, murmurou Beatriz. Vão sentir nossa falta na recepção. Deixe que sintam, respondeu Rafael acariciando seu rosto. Por 3 anos vivemos conforme as expectativas dos outros. Acho que merecemos alguns momentos só nossos, não acha? Beatriz sorriu, reconhecendo este novo Rafael. Mais livre, mais autêntico, mais parecido com o homem que havia vislumbrado nos raros momentos de vulnerabilidade ao longo dos anos. Alguns momentos, sim. E depois? Depois dançamos no casamento da minha irmã. Voltamos para São Paulo. Transformamos a empresa, criamos projetos incríveis, mudamos o mundo. Ele beijou sua testa suavemente. E em 6 meses faço minha primeira exposição de fotografia, exatamente como prometi. Exposição? Se perguntou ela surpresa. Um sonho antigo. O tema será Redescobrindo a Beleza. Fotos da cidade, da natureza e... Bem, muitas de você, se permitir. Beatriz riu, sentindo-se leve, livre, plena de possibilidades. Parece um bom plano. O melhor plano, concordou ele, levantando-se e estendendo a mão. Vamos?
Ela aceitou sua mão, permitindo que a puxasse para cima. Juntos, caminharam pela areia em direção às luzes da festa, deixando para trás suas pegadas, não mais em caminhos paralelos, mas entrelaçadas, criando um novo padrão na areia, que logo seria lavado pelas ondas, mas que permaneceria para sempre em seus corações como o início de uma jornada compartilhada. 6 meses depois, a galeria no coração do bairro de Pinheiros, em São Paulo, estava lotada. A exposição Redescobrindo a Beleza, de Rafael Vasconcelos, havia atraído críticos, artistas, empresários e curiosos. Nas paredes brancas, fotografias em preto e branco e coloridas mostravam a cidade sob perspectivas inusitadas, detalhes da natureza capturados com sensibilidade rara, e em uma sala especial, retratos de uma mulher. Algumas vezes em momentos de trabalho intenso, outras em instantes de contemplação serena, todas revelando camadas de beleza, força e dignidade silenciosa. Em um canto da galeria, longe dos focos principais, Rafael e Beatriz observavam a multidão, suas mãos discretamente entrelaçadas. Ainda não acredito que concordei com isso, murmurou ela, indicando os retratos. É estranho ver-se através dos olhos de outra pessoa. É como sempre te vi, respondeu ele simplesmente, mesmo quando não conseguia demonstrar. O burburinho da multidão aumentou, quando Ricardo Vasconcelos entrou na galeria, acompanhado por Amanda e Henrique, recém-chegados de Salvador. O patriarca, contra todas as expectativas, parecia genuinamente orgulhoso ao cumprimentar convidados e observar as fotografias do filho. Seu pai parece estar aceitando bem as mudanças, comentou Beatriz. Rafael sorriu. Ele é mais adaptável do que parece. Além disso, os resultados do primeiro trimestre do novo Departamento de Arquitetura Sustentável ajudaram a convencê-lo. O departamento, liderado por Beatriz, havia rapidamente se tornado um diferencial competitivo para a Vasconcelos Engenharia. Seu primeiro grande projeto, um conjunto habitacional sustentável em uma comunidade costeira no litoral paulista, havia recebido atenção internacional e atraído novos investidores focados em responsabilidade social e ambiental. Não foram só os resultados financeiros, argumentou Beatriz. Foi ver você feliz, realizado, fazendo o que ama, sendo quem realmente é. Rafael puxou-a gentilmente para um abraço lateral. Sendo quem somos, juntos. Os últimos meses haviam sido transformadores para ambos. A transição de chefe-assistente para parceiros iguais, tanto na empresa quanto no relacionamento pessoal, não havia sido sem desafios. Houve discussões acaloradas sobre visões de projetos, momentos de ajuste de expectativas, a necessidade constante de redefinir limites entre o profissional e o pessoal. Mas cada desafio superado os fortalecia, cada conversa difícil os aproximava mais. Sabe o que mais me impressiona nesta exposição? Perguntou Beatriz, contemplando uma fotografia particularmente tocante do pôr do sol em Trancoso, capturada naquele dia fatídico na Praia Secreta. O quê? Como você consegue ver beleza onde outros veem apenas o ordinário? Como transforma o comum em extraordinário através do seu olhar? Rafael beijou o topo de sua cabeça suavemente. Foi o que minha mãe me ensinou. E foi o que você me ajudou a redescobrir, que há beleza em todo lugar, se estivermos dispostos a realmente ver. Uma jovem jornalista aproximou-se, pedindo uma entrevista com o fotógrafo revelação. Rafael relutantemente soltou a mão de Beatriz, prometendo voltar logo. Sozinha por um momento, Beatriz caminhou pela galeria, observando as reações das pessoas às fotografias, o impacto que a visão artística de Rafael causava naqueles que a experimentavam pela primeira vez. Parou diante de uma imagem em particular. Ela mesma, naquela manhã em Trancoso, observando o mar com uma expressão contemplativa, o momento exato em que tomava a decisão que mudaria sua vida. É você, não é? Beatriz virou-se surpresa. Era uma jovem estudante de arquitetura que havia recentemente se juntado à sua equipe no Departamento Sustentável. Sim, sou eu. É lindo como ele captura sua essência, comentou a jovem admirando a fotografia. Dá para sentir o momento de decisão, de transformação. Foi exatamente isso, concordou Beatriz, sorrindo ao lembrar-se daquele dia. Um momento de escolha, de mudança de rumo.
Vocês formam uma parceria incrível, continuou a estudante. Na empresa e, bem, na vida. É inspirador ver duas pessoas tão talentosas trabalhando juntas como iguais, respeitando a visão um do outro. As palavras tocaram Beatriz profundamente. Era isso que haviam construído nos últimos meses. Uma parceria de iguais baseada em respeito mútuo, admiração genuína e amor autêntico. Não a farsa que haviam encenado em Trancoso, mas algo infinitamente mais real, mais verdadeiro. Rafael retornou, deslizando um braço ao redor de sua cintura. O que acha de escaparmos cedo? Tenho uma surpresa para você. Que tipo de surpresa? Uma que envolve passagens para Salvador no próximo fim de semana. Amanda e Henrique estão restaurando um antigo sobrado colonial e querem sua consultoria. Ele sorriu. E talvez possamos aproveitar para visitar aquela prainha secreta em Trancoso novamente. Só nós dois, desta vez sem pretextos ou encenações. Beatriz sentiu o coração aquecer com a perspectiva. Adoraria. Enquanto se preparavam para sair discretamente, foram interrompidos por Ricardo Vasconcelos, que se aproximou com um semblante surpreendentemente sereno. Filho, cumprimentou ele com um breve abraço em Rafael. Então voltou-se para Beatriz. Minha querida, a exposição é magnífica. E o trabalho que você tem feito no Departamento Sustentável, impressionante. Obrigada. Ricardo, respondeu ela, genuinamente tocada pelo reconhecimento. Helena ficaria orgulhosa, continuou o patriarca, sua voz mais suave que o habitual. De ambos. Da coragem de seguir em seus corações mesmo contra expectativas estabelecidas. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que jamais receberiam de Ricardo Vasconcelos, mas era suficiente. Rafael apertou o ombro do pai em um gesto silencioso de aceitação e reconciliação. Depois que Ricardo se afastou, Rafael entrelaçou seus dedos aos de Beatriz. Pronta para ir? Ah, sempre, respondeu ela, sorrindo. Juntos deixaram a galeria sem alarde, emergindo na noite de São Paulo. A cidade pulsava ao redor deles, viva e cheia de possibilidades, assim como o futuro que haviam escolhido construir. Não como chefe e assistente, não como namorado e namorada, mas como parceiros verdadeiros, iguais na força, no talento e na determinação de criar algo autêntico e significativo juntos. Enquanto caminhavam pelas ruas iluminadas de pinheiros, de mãos dadas, Beatriz pensou na jornada que os havia trazido até ali. Uma farsa de 3 dias que havia revelado verdades profundas, um fim de semana de fingimento que havia aberto caminho para a mais genuína das realidades. Às vezes refletiu, precisamos usar máscaras para finalmente encontrar coragem de mostrar quem realmente somos. E naquela noite estrelada, sob o céu de São Paulo, Rafael e Beatriz continuavam sua caminhada. Não mais em direções paralelas, não mais como sombras um do outro, mas lado a lado, completos em suas individualidades, mais fortes em sua união, livres para serem exatamente quem sempre foram destinados a ser. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que essa jornada pela história de Beatriz e Rafael tenha tocado seus corações. O amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, mesmo quando escondido sob camadas de inseguranças e expectativas alheias. Se essa história sobre autenticidade e coragem ressoou em você,